A princípio, os computadores foram inventados, construídos e desenvolvidos com a única finalidade de fazer cálculos. Hoje, não é apenas essa a sua finalidade, mas as máquinas de calcular efetivamente evoluíram após a Revolução Industrial. Conta a história que tudo começou com um francês chamado Babbage, que em 1832 construiu uma máquina que, a princípio, realizava as operações de adição e subtração. 2 anos mais tarde, essa máquina evoluiu e já conseguia realizar as operações de multiplicação e divisão. 50 anos mais tarde, por volta de 1880, Olerite criou uma máquina que tabulava dados com base em cartões perfurados. Essa máquina foi construída com a finalidade de agilizar a apuração das eleições americanas. E foi criada então a Tabulation Machine Company, que mais tarde viria a ser a International Machine Company, ou seja, a IBM. No início do século passado, as máquinas de calcular passavam de mecânicas para eletromecânicas. E em 1939, em uma parceria da Marinha Americana com a Universidade de Harvard, foi construído o Mark I, uma máquina de calcular que tinha como finalidade fazer cálculos das tabelas de navegação. Ela pesava cerca de 5 toneladas, era extremamente barulhenta e levava cerca de 5 segundos para fazer um cálculo. Já em 1946, o exército americano, em conjunto com alguns cientistas, criou o ENIAC. Este é considerado como sendo efetivamente o primeiro computador. Ele foi criado com a finalidade de fazer cálculos balísticos e funcionava totalmente à base de válvulas. Pelos próximos 30 anos, os computadores evoluíram, mas eram ainda grandes equipamentos que serviam basicamente às grandes corporações. A tecnologia também evoluiu, saindo das válvulas e passando para os circuitos integrados, até que, em 1976, Steve Jobs criou na garagem de sua casa o Apple. Este foi considerado como sendo o primeiro microcomputador ou o primeiro computador pessoal. O Apple II foi um grande sucesso de vendas, chegando inclusive a incomodar a IBM, que até então trabalhava somente com os grandes computadores. E a tecnologia da Apple resiste até hoje produzindo os equipamentos Macintosh. A Apple evoluía e a IBM perdia mercado, negligenciando os microcomputadores. Assim, ela lança, em 1981, o IBM PC, um equipamento de arquitetura aberta que viria a estabelecer um novo padrão no mercado. Hoje, a grande e imensa maioria de microcomputadores são de plataforma do tipo IBM PC. Para lançar o PC, a IBM precisava de um sistema operacional, que não tinha até então. Foi então contratado Bill Gates, que criou o DOS, que é o primeiro sistema operacional para equipamentos do tipo PC, e desta forma surgiu a Microsoft. A título de curiosidade, já em 1982, um ano após o lançamento do IBM PC, surgia o primeiro microcomputador portátil. E eles não pararam mais de evoluir até os modernos equipamentos que encontramos nos dias de hoje. É um desses equipamentos que estudaremos a sua montagem. Vamos ver agora a evolução dos microcomputadores em função da sua capacidade de processar uma informação. Essa capacidade é medida em termos da sua velocidade de clock, e o primeiro IBM PC tinha 4,77 MHz de frequência de clock. O PC rapidamente evoluiu para o XT de 8 MHz e para o AT286 de 16 MHz. Em seguida, para o AT386 em versões SX-DX de 50 MHz, o AT486 SX-DX e DX1 de até 100 MHz, e seguiram-se alguns concorrentes da Intel, fabricantes de processadores, como a Cyrix, que tinha o 586 de 120 MHz, a AMD com o K5 de 150 MHz, a Cyrix com o 686 de 200 MHz e a AMD com o K6 de 233 MHz. Para combater a concorrência, principalmente da AMD, a Intel lançou a série Pentium, começando pelo Pentium de 75 MHz, que ia até 233,
o Pentium 2 até 450, o Pentium 3 até 933 e hoje os Pentium 4 chegam a 3,4 GHz de velocidade de clock. Os processadores da AMD também evoluíram e hoje temos comercializando no mercado processadores Duron e Athlon de até 2 GHz. Os microcomputadores são formados basicamente por hardware, software e firmware. O hardware é a parte física dos computadores, ou seja, tudo aquilo que cai no chão e quebra. O software é a parte lógica do sistema, ou seja, são os programas e os aplicativos. O firmware é o meio termo, ou um conjunto de software que é gravado dentro de um hardware e eles são quase que inseparáveis. Microcomputadores são compostos de hardware, software e firmware. Vamos ver o que significa cada um desses componentes. O hardware é a parte física do sistema. Ou seja, para os mais leigos, diríamos que hardware é tudo aquilo que cai no chão e quebra. O software é a parte lógica do sistema. São os chamados programas e aplicativos. O firmware é um meio termo, ou seja, é um conjunto de porções de softwares que são gravados dentro de um hardware, sendo que eles são quase que inseparáveis. O firmware pode ser do tipo ROM, ou seja, uma memória de somente leitura, também conhecida como memória não volátil. Você mesmo desligando o microcomputador, essa memória não é perdida. Também pode ser do tipo PROM, que são memórias de leitura programável, ou EPROM, que são memórias de leitura apagável e programável. Neste capítulo veremos alguns componentes básicos necessários para a montagem de um microcomputador. O primeiro componente é o gabinete, que em sua parte frontal podemos ver as baias onde serão introduzidos alguns periféricos, o botão de liga e desliga, o botão de reset, os LEDs de power e de acesso ao Winchester. Quando você adquire um gabinete, virá acoplado a ele uma fonte, que para montarmos um computador de boa capacidade, basta que ela seja de no máximo 300 watts de potência. Na parte interna do gabinete, podemos ver as baias onde serão acoplados os periféricos, e esses espaços em diversas posições nos permitirão fixar com parafusos esses periféricos. O outro componente básico para a montagem do microcomputador é a placa-mãe, ou motherboard. Vamos analisá-la. Os elementos básicos da placa-mãe são os seguintes: os conectores IDEs para ligarmos o Winchester, a unidade de CD-ROM e o disquete, os slots para a memória, os slots PCI para placas adicionais como placa de fax modem ou de rede, o soquete onde colocaremos o microprocessador, o plug de conexão da fonte e os conectores de entrada e saída, que analisaremos individualmente mais tarde. Esta placa também possui um conector do tipo AGP para placas de vídeo. Existe um número muito grande de marcas e modelos de placas-mães, mas basicamente todas elas possuem os mesmos componentes. É muito importante que você verifique a compatibilidade do gabinete com a placa-mãe que você está adquirindo, pois embora exista um padrão, pode existir incompatibilidade na hora de fixarmos a placa-mãe nesse gabinete. Uma outra diferença muito grande entre as motherboards é o onboard de seus elementos. Esta placa que estamos analisando, ela possui uma grande quantidade de elementos onboard, como o vídeo, o modem e a placa de rede. Mas, caso ela não possua os elementos onboard, ou seja, ligados diretamente na placa, ela deve ter uma quantidade maior de slots PCIs para que possamos fazer a função desses elementos através de placas adicionais. Somente a título de curiosidade, a parte traseira de uma motherboard nada mais é do que
uma infinidade de soldas dos elementos que estão na sua parte frontal. Vamos agora analisar os elementos da motherboard. Primeiro, os conectores IDE, onde ligaremos a unidade de Winchester, a unidade de CD-ROM e a unidade de disquete. Os slots, onde colocaremos as placas de memória, e o soquete, onde fixaremos a CPU. É muito importante que exista uma compatibilidade entre o soquete que existe na sua motherboard e a CPU que você está adquirindo. Este soquete é do tipo 462, feito para CPUs do tipo Duron até 1.2 GHz, mas existem soquetes para todos os tipos de CPU disponíveis no mercado, e você deve adquirir uma motherboard com um soquete compatível com a CPU que você está adquirindo. Também existem motherboards com slots do tipo PCI ou ISA, que são slots negros e maiores do que esses do tipo PCI. Os slots PCI serão utilizados para fixarmos placas adicionais nesse microcomputador, do tipo uma placa de fax modem, ou uma placa de rede, ou uma placa de som especial, caso você vá utilizar este microcomputador para tratar som. Caso você vá utilizar este microcomputador para tratamento de imagem, será necessária uma placa de vídeo um pouco mais sofisticada. Ela pode ser uma placa do tipo PCI ou AGP. Esta placa-mãe possui um slot AGP para fixação desse tipo de placa de vídeo. O outro componente básico para a montagem no microcomputador é obviamente a CPU. Trabalharemos neste treinamento com uma CPU do tipo AMD Duron de 950 MHz. Em sua parte inferior, podemos ver que a CPU possui uma infinidade de pinos que são exatamente compatíveis com os orifícios que existem no soquete para a sua fixação. Você pode verificar que o soquete possui dois cantos chanfrados para que possamos compatibilizar com o chanframento que existem na parte inferior da CPU, para que possamos saber exatamente qual é a posição de fixação dessa CPU no soquete. E finalmente, o último componente básico para a montagem do nosso microcomputador é a memória RAM. Esta é uma placa de memória RAM ou um pente de memória RAM de 128 MB, que será fixado no slot de forma que os dois orifícios da placa sejam compatíveis com estes dois pontos de fixação, de forma que possamos colocar esse pente de memória em sua exata posição no slot. Você pode verificar que o espaço à esquerda é menor, o central é médio e o à direita é maior, assim como o espaço que existe entre os pontos de fixação. Esta motherboard possui dois slots para pentes de memória RAM. Nós vamos utilizar somente um deles. O outro ficará disponível para uma futura expansão, onde poderemos colocar um outro pente de 128, expandindo nossa memória para 256 MB, ou mesmo um único de 256, ou dois de 256 compondo 512, ou um de 512. Vale lembrar que você deve verificar a especificação no manual da sua motherboard qual é o limite de memória que ela suporta, pois existe um limite para colocação de memória RAM no seu microcomputador. Neste capítulo veremos os periféricos necessários para a montagem de um microcomputador, sendo periféricos de armazenamento, periféricos de interação, ou seja, de entrada e saída, e as portas onde serão acoplados periféricos externos ao microcomputador. O primeiro periférico que veremos é o Winchester. Ele é um periférico de armazenamento de grande capacidade. Para um microcomputador de boa capacidade, basta que o Winchester seja de 10 ou 20 GB. Mas existem Winchesters de capacidade maior. Caso você venha a trabalhar com som ou com imagem, é necessário que você tenha um Winchester de maior capacidade, de 40 ou de 80 GB.
porque arquivos de som e de imagem ocupam uma grande área de armazenamento. Para ligarmos o Winchester ao microcomputador, primeiramente o fixaremos na baia apropriada, como veremos mais tarde. Depois ligaremos os cabos de conexão. São basicamente dois cabos de conexão: o de energia, que será instalado neste plug, e a cinta ligada ao IDE da motherboard, que será ligado neste plug. O Winchester também tem, na sua parte traseira, os pinos de estrapeamento. Este é um strap, e aqui ele está posicionado para ser do tipo Master. Você pode ter dois Winchesters no seu microcomputador. O segundo deverá ter um estrapeamento feito para Slave, de forma que os dois consigam conviver sem prejudicar o funcionamento um do outro. Para estrapearmos o Winchester para Master ou para Slave, é necessário verificar o manual do Winchester, ou geralmente os Winchesters trazem na sua parte superior uma especificação de como deve estar este estrapeamento para que ele seja Master ou Slave. Um outro periférico de armazenamento é o disquete. Esta é uma unidade de disquete de 3,5 polegadas que será fixado na sua baia apropriada, como veremos mais tarde, e possui na sua parte traseira os elementos para ligarmos a energia e a cinta, que será ligada à motherboard. O disquete possui tanto a cinta como o energizador, com tamanhos e formas diferentes dos outros periféricos. A sua fonte fornece um cabo de energia apropriado para o disquete, e a cinta para a ligação do disquete à motherboard também é uma cinta diferente, mas nós veremos isso detalhadamente mais tarde. Um outro periférico de armazenamento é o CD-ROM. Ele é exatamente igual ao Winchester no que diz respeito às suas ligações. Você possui um conector para a ligação da cinta ao plug IDE da motherboard, um energizador idêntico ao do Winchester e os pinos de estrapeamento, porque você também poderá ter dois CD-ROMs e eles deverão ser estrapeados para Master ou Slave, e isso será feito mediante uma especificação que vem no manual do CD-ROM ou também na sua parte traseira, conforme vimos com o Winchester. O CD-ROM é basicamente um periférico de entrada de informações, read-only memory, mas você poderá ter uma gravadora de CD que tem exatamente as mesmas especificações de um CD-ROM, ou seja, a sua forma de conexão e de ligação é idêntica ao de um CD-ROM. O CD-ROM possui ainda dois outros conectores para ligação direta da unidade à motherboard, para reprodução de CDs de áudio, por exemplo, com melhor qualidade. Se você utilizar um software do tipo Media Player 9, a reprodução de som será feita através da cinta de comunicação de dados e não será necessária a instalação deste cabo de ligação direta. Este cabo é um cabo especial que geralmente acompanha a sua unidade de CD-ROM quando você a adquire, mas para que você conecte o seu CD-ROM através desse cabo ao motherboard, é necessário verificar a especificação no manual do CD-ROM e no manual da motherboard, pois existe um plug especial na motherboard onde este tipo de fixação é feita. Passando agora dos periféricos de armazenamento para os periféricos de interação, temos o mouse. Este é do tipo PS2 com um conector mini-DIN. Também é necessário verificar a compatibilidade do plug que existe na sua motherboard para a entrada do mouse e o tipo de mouse que você vai comprar. Existem mouses seriais, mouses PS2 e outros tipos de mouse que você pode ligar com conectores DIN do tipo grande. O teclado também tem vários plugs de conexão e também devem existir compatibilidade entre o tipo de conexão que o teclado tem com a sua motherboard. Também existem vários tipos de teclado. Este é um tipo ABNT2, de fácil identificação. Ele tem um C cedilha, e isto é compatível com o ABNT2.
O monitor é o periférico de interação que nos permite ver o que ocorre com o microcomputador. Ele possui dois cabos, um de dados, que será ligado no conector VGA do microcomputador, e o cabo de energia. As caixas de som, que também possuem dois cabos, o de energia e o cabo de dados, que será fixado no plug da motherboard, conforme veremos mais tarde. Passando agora dos periféricos de interação para os outros periféricos, temos primeiramente a impressora. Ela também possui dois cabos, o de energia e o de dados. Esta é uma impressora que possui um cabo de dados do tipo USB, mas o cabo de dados da impressora poderá ser do tipo serial ou paralelo. Geralmente, as motherboards modernas possuem os três tipos de conectores, o serial, o paralelo e o USB. Um outro periférico que você poderá ligar ao seu microcomputador é o scanner, que é utilizado para captura e digitalização de imagens. Também é ligado através de um cabo de energia e um cabo de dados, e geralmente possui um software especial que deve ser instalado no seu microcomputador. Um estabilizador de voltagem sempre é necessário para que você proteja a entrada de energia do seu microcomputador, ou, no mínimo, utilizar um filtro de linha para que você possua várias opções de tomadas para a ligação dos vários periféricos, no mínimo dois, que seria o vídeo e o microcomputador propriamente dito, e outros periféricos como um no-break, que permite você preservar os seus dados mesmo que a energia caia a zero, câmeras fotográficas digitais, até celulares podem ser ligados a microcomputadores para que você carregue e descarregue sua agenda, mesas digitalizadoras para profissionais que trabalham com arquitetura ou coisas parecidas, etc. Passando agora para as portas e suas aplicações, na motherboard com a qual estamos trabalhando temos os seguintes conectores: o conector do mouse, do teclado, duas portas USB, a porta paralela, onde poderá ser ligada a impressora, por exemplo, a porta serial, a entrada VGA para ligarmos o vídeo, os plugs de som e um conector para joysticks. Vamos ver isso com mais detalhes à frente. Verifique no manual da sua motherboard que estará bem especificado a utilização desses nossos conectores, como no caso desta nossa motherboard, o mouse, o teclado, as portas USB, a porta paralela, a porta serial, a porta VGA, a porta do joysticks para games e os três conectores de áudio: o line out para ligarmos as caixas de som, o line in para fazermos entrada de som e o plug para ligarmos o microfone. Lembramos que as cores existentes nessas portas são padronizadas. O conector verde é sempre para o mouse, o lilás sempre para o teclado, assim como nos conectores de áudio, o verde é sempre a caixa de som, o vermelho o microfone e o azul a entrada de áudio. Antes de começarmos propriamente as instruções de montagem do microcomputador, vamos verificar se você tem à mão todo o material necessário, começando pelos componentes do microcomputador. Você deverá ter à mão um gabinete com a fonte, uma motherboard, uma CPU, o cooler da CPU, que nós não vimos até esse instante do tempo, mas ele é um dissipador de calor que será fixado sobre a CPU depois que tivermos fixado a CPU no soquete. Um pente de memória, uma unidade de disco rígido, o disquete, a unidade de CD-ROM, um mouse, um teclado, um monitor e os cabos para a ligação
dos periféricos à motherboard, as cintas de fixação dos IDEs. Esta é a cinta para fixação da unidade de disquete, que é uma cinta mais estreita e possui uma inversão dos canais em uma de suas extremidades, e os cabos de ligação de energia e de dados do monitor e da CPU. Com estes 12 elementos, já teremos condições de iniciarmos a montagem de um microcomputador. Relembrando: gabinete, monitor, disquete, CD-ROM, o cooler do processador, teclado, pente de memória, motherboard, a CPU propriamente dita, uma unidade de Winchester, o mouse e os cabos de ligação. Se você não tiver à mão um Winchester e uma unidade de CD-ROM, mesmo assim será possível montarmos um microcomputador de forma que ele funcione, mas a sua capacidade estará extremamente reduzida. Além destes componentes, podemos ampliar a capacidade do microcomputador da seguinte forma: utilizando uma placa de fax modem para acessos externos via telefone, como por exemplo ligação com a internet. Esta placa será ligada num dos slots PCI existentes no nosso microcomputador. Uma placa de som, caso tenhamos necessidade de ampliar a capacidade de som desse microcomputador. Ela também será ligada no slot PCI, e para isso teremos que desativar a unidade de som onboard. Uma placa de vídeo, também caso haja necessidade de ampliarmos a capacidade de vídeo desse microcomputador, também ligada no slot PCI. E, da mesma forma, deverá ser desabilitada a unidade de vídeo onboard. Também precisaremos de um filtro de linha ou de um estabilizador de tensão, no mínimo para termos mais opções de tomada para ligarmos o monitor de vídeo e a fonte da CPU. As caixas de som para verificarmos os efeitos sonoros do microcomputador que montaremos, e poderemos ter também um microfone para fazermos entrada de som ou gravação de som. A placa de rede, que é do tipo também PCI, será utilizada somente caso você tenha necessidade de interligar esse microcomputador a outros computadores, ou se você pretende utilizar uma conexão com a internet do tipo rápido, como o Speed, por exemplo. Lembro que é necessário verificar e planejar a quantidade de placas adicionais que você vai colocar no seu microcomputador, de forma que você tenha slots do tipo PCI em quantidade suficiente para a instalação dessas placas. No caso da motherboard com a qual estamos trabalhando, possuímos 3 slots PCI. Portanto, teremos capacidade para a instalação apenas de 3 placas adicionais. As ferramentas necessárias para a montagem do microcomputador são chaves Phillips e de fenda, pequenas e grandes, chave de boca, pois quase todos os parafusos de fixação de um microcomputador são chanfrados para a utilização de chave de boca, parafusos, pinças, um capturador de parafusos e a pinça para estrapeamento caso você tenha necessidade de mudar o estrapeamento do Winchester ou do CD-ROM. Uma lente, pois algumas especificações que virão escritas nos próprios componentes do microcomputador são escritos em um tamanho muito pequeno, e a lente de aumento talvez seja necessária para que você visualize, por exemplo, uma especificação de estrapeamento de um Winchester ou de uma unidade de CD-ROM. Esta chave possui um canto dobrado para a fixação do cooler, como veremos mais tarde, que é uma das partes mais importantes e que deve ter maior cuidado na hora de montar o microcomputador, pois uma má instalação do cooler pode danificar a CPU, que é um dos elementos mais caros que você tem na montagem do seu microcomputador. Esta chave não é exatamente necessária, mas é conveniente que você tenha um elemento desse tipo para que você tenha facilidade para a instalação do cooler. Existem estojos que possuem
todas essas ferramentas em um único conjunto. Os parafusos nem sempre acompanham esses estojos e devem ser adquiridos separadamente. Você pode adquirir esses estojos de ferramentas para montagem de microcomputadores nas mesmas lojas especializadas onde você vai adquirir a motherboard, o gabinete e os outros componentes dos quais falamos anteriormente. Vamos ver agora alguns cuidados que você deve ter durante a montagem do microcomputador. Muito cuidado com a eletricidade estática. O nosso corpo armazena eletricidade estática e se você colocar a mão diretamente sobre um microchip ou um componente qualquer da motherboard, poderá danificá-lo. Pegue sempre as placas pelas suas bordas e não coloque diretamente a mão sobre os componentes dessa placa. A tensão de entrada é uma mera verificação de se a sua fonte de alimentação está chaveada para 110 ou 220 volts versus a rede de alimentação onde você ligará esse microcomputador. Muito cuidado durante a instalação do cooler sobre a CPU. Uma má instalação do cooler pode danificar a CPU, que é um dos componentes mais caros que temos em um microcomputador. A fonte de alimentação deve ser dimensionada para que tenha capacidade de alimentar todos os elementos que você pretende instalar no seu microcomputador. Como já dissemos anteriormente, uma fonte de 300 watts é suficiente para a montagem de um microcomputador de uma boa capacidade de processamento. Também tenha muito cuidado com o posicionamento dos cabos de energia e dos cabos de dados. Como veremos mais tarde, esses cabos possuem dispositivos que não nos permite instalá-los de forma invertida, mas uma instalação forçada poderá ser feita e isto poderá danificar o componente no qual esse cabo está sendo ligado. Neste capítulo, iniciaremos a montagem propriamente dita e começaremos com a instalação da placa-mãe, ou motherboard. Vamos começar com a abertura do gabinete. Geralmente, o gabinete ele tem as suas laterais e a sua parte superior fixada com 4 parafusos. Retirando os parafusos com uma chave de boca, você vai tirar a cobertura do gabinete. Existem gabinetes em que a parte superior permanecerá fixa e somente as duas laterais serão retiradas. O gabinete possui em uma de suas laterais uma chapa onde será fixada a motherboard. Ela é fixada com 2 parafusos que também poderão ser retirados com uma chave de boca. Você deve puxar essa chapa de forma contrária ao ponto em que é fixada ao gabinete e deitá-la de forma que ela fique perpendicular ao gabinete. A chapa de fixação da motherboard possui orifícios para que coloquemos os parafusos em diversos modelos de motherboard. Você deve colocar a sua motherboard sobre a chapa e marcar os pontos de fixação com um lápis ou uma caneta, por exemplo, de forma que você consiga colocar os plugs plásticos que mantêm a motherboard distante da chapa e os pinos para fixação dos parafusos, propriamente dito. Nestes pontos não serão colocados parafusos. Somente um plug plástico permite manter a distância entre a motherboard e a chapa. Tendo sido colocados os plugs plásticos nos locais marcados e os conectores para fixação dos parafusos, você deve fixar a motherboard primeiramente nos pinos plásticos e posteriormente parafusando nos pontos em que você colocou os plugs de fixação dos parafusos. Com a motherboard fixada, mas ainda deitada perpendicular ao gabinete, devemos fazer
a instalação dos LEDs de controle. Os LEDs de controle serão ligados em uma parte específica da motherboard, e isto somente é possível com a especificação que existe no manual da motherboard, para sabermos exatamente em que pinos ligaremos que tipo de conectores. Os conectores dos LEDs e dos botões de controle, eles virão com o seu gabinete e serão colocados nos pinos seguindo a especificação do manual da motherboard, de forma que todos os botões funcionem e todos os LEDs funcionem adequadamente. Vamos ver a especificação da motherboard com a qual estamos trabalhando. O manual da motherboard normalmente é bem específico sobre a posição nessa motherboard onde estão os pinos para a colocação dos cabos de controle, em que pinos cada um desses conectores deve ser fixado e o que significa cada um desses conectores. Os gabinetes normalmente oferecem 5 tipos de conectores de controle. O conector para controle do LED de acesso ao HD, o conector para funcionamento do speaker, que é o alto-falante do gabinete, o conector para o botão de reset, o conector ou conectores que podem ser individuais para o LED de power supply, que acende ou apaga o LED para sabermos se o microcomputador está ligado ou desligado, e o conector para o botão de power supply, que é o botão de liga e desliga o microcomputador. A posição dos plugs também é importante, embora um plug colocado de forma invertida não causará problemas ao microcomputador. Simplesmente o LED ou o botão deixará de funcionar. Esse 1 é o pino 1 que deve ser compatível com a posição 1 do conector. Isso possibilitará que o plug seja colocado nos pinos na posição correta. Neste capítulo, veremos uma das partes mais importantes da montagem de um microcomputador, que é a instalação da CPU. Primeiramente, devemos levantar a alavanca que existe na lateral do soquete onde a CPU será fixada. Depois, colocaremos a CPU observando o chanfreamento que existe em seus cantos, de forma que ela seja colocada exatamente na posição de chanfreamento existente no soquete. Coloque a CPU no soquete e abaixe a alavanca de travamento. Com a alavanca abaixada, a CPU está fixada no soquete. No passo 2, nós deveremos colocar sobre a CPU a pasta de silicone. Tendo sido colocada a pasta de silicone, vamos colocar o cooler. Observe que o cooler tem duas hastes de travamento, uma deste lado e o outro na outra extremidade, que serão fixadas neste ponto do soquete. O cooler já está fixado na outra extremidade, e esta haste deverá ser fixada nesta extremidade. Abaixando o cooler com muito cuidado sobre a CPU, podemos utilizar aquela chave de fenda com a ponta torta para forçarmos o cooler para baixo e encaixá-lo nesta extremidade do soquete. Tendo sido fixado o cooler da CPU, o próximo passo é ligar o cabo de energia do ventilador do cooler a um ponto de alimentação que existe na motherboard. Existem vários pontos de alimentação de energia desse tipo, mas geralmente existirá um ponto ao lado do soquete para você ligar o ventilador do cooler. E ele possui um tipo de conector que não permite que você o ligue em local indevido.
Neste capítulo veremos a instalação da memória RAM e os cabos de conexão dos periféricos. O pente de memória RAM, como já vimos anteriormente, ele deve ser fixado no slot com os dois orifícios do pente estando exatamente na posição dos dois pontos de fixação do slot. Colocando o pente no slot, você deve pressioná-lo para baixo, de forma que as duas travas laterais vão se encaixar exatamente nos orifícios de fixação que existem nas laterais do pente. Desde que a placa seja colocada na posição correta, com base nos pontos de fixação, dentro do escaninho que existe no slot, o simples fato de você pressioná-la para baixo fará com que as travas sejam levantadas e a placa fixada corretamente ao slot. Tendo sido instalada a memória, vamos agora instalar os cabos de ligação dos periféricos. São 3 cabos de periféricos. O IDE1, onde será ligado o Winchester, o IDE2, o CD-ROM, a unidade de disquete e o cabo de energia da fonte. Estes são os 3 cabos que utilizaremos para ligar os periféricos. São 2 cabos IDE e o cabo do disquete, que, como eu já disse anteriormente, é um cabo especial, mais estreito e com alguns canais invertidos em uma das extremidades. Ligaremos os 2 IDEs aos IDEs do Winchester e do CD-ROM e o cabo do disquete ao conector do disquete. Esses cabos possuem um plug de travamento em uma de suas extremidades, de forma que não será possível colocá-los de forma invertida, mas você pode ver que basicamente a posição dos cabos é a mesma nos 3 conectores. Tendo sido ligados os cabos, eles estão separados e poderemos iniciar o fechamento do gabinete. O conector da fonte também possui uma trava de controle que não permite que ele seja instalado de forma invertida. Neste capítulo faremos a fixação da motherboard ao gabinete e instalaremos os periféricos. Primeiramente, colocaremos a chapa onde os conectores da motherboard estarão disponíveis para a conexão de periféricos e fixaremos essa chapa ao gabinete, de forma que os orifícios estarão abertos e, levantando a motherboard para fixá-la ao gabinete, todos os plugs estarão exatamente nas posições de orifícios da chapa que foi fixada ao gabinete. Em seguida, parafusamos a chapa ao gabinete para fixarmos a motherboard de forma que todos os cabos estarão disponíveis para a utilização e instalação dos periféricos e a motherboard fixada na chapa e a chapa fixada ao gabinete. Tendo sido completado a fixação da motherboard ao gabinete, o próximo passo será a instalação dos periféricos, e o primeiro deles é o disco rígido. Ele é colocado em uma das baias menores, onde ele se encaixa perfeitamente, e o orifício de fixação do parafuso deve ser compatível com os orifícios da baia. O disquete é colocado pela parte frontal do gabinete, retirando uma das plaquinhas plásticas que existe no gabinete, colocando-se a unidade de disquete de fora para dentro e, da mesma forma que o Winchester, compatibilizando os orifícios de fixação com os orifícios da baia, a unidade de disquete será fixada com um parafuso. É importante ressaltar que o parafuso deve ser colocado dos 2 lados do gabinete e os orifícios da baia e da unidade que está sendo fixada são compatíveis dos 2 lados.
Fixada a unidade de disquete, o próximo passo será a fixação da unidade de CD-ROM. Primeiramente, retiramos uma das portinholas plásticas grandes do gabinete, colocamos a unidade de CD-ROM da mesma forma que o disquete, ou seja, de fora para dentro, e a fixamos no gabinete, compatibilizando o orifício da baia com o orifício de entrada de parafuso da unidade de CD-ROM, também dos dois lados do gabinete. Tendo sido fixados ao gabinete os três periféricos, o próximo passo é colocar o plug de energização do disquete, que, como já falamos anteriormente, é um plug diferenciado oferecido pela fonte do gabinete. O plug de energia do Winchester e o plug de energia do CD-ROM. Esses plugs de energia possuem cantoneiras arredondadas, de forma que não é possível colocá-los de forma invertida, pois isso causaria um dano irreparável ao periférico. Em seguida, vamos conectar os cabos de dados. Os cabos de dados possuem uma tarja vermelha no pino 1, que geralmente fica do lado do energizador. Isto não é efetivamente um padrão, mas geralmente esses cabos possuem essa especificação. A fita vermelha do cabo de dados deve estar do lado do energizador. No caso do disquete, é fácil verificar a posição em que o cabo de dados será ligado. No caso do Winchester, ele está do lado invertido e, desta forma, a tarja vermelha deverá ficar sempre do lado do plug de energização. Assim como na unidade de CD-ROM, ele será colocado também do lado do energizador. Tendo sido ligado todos os cabos de energia e todos os cabos de dados, temos o nosso microcomputador praticamente montado. Neste capítulo, veremos a instalação das placas adicionais, o fechamento do gabinete e a instalação dos periféricos externos. Nós instalaremos uma placa de fax modem e uma placa de rede nos slots PCI e fecharemos os orifícios da traseira do gabinete com essas chapas de fechamento de orifícios não utilizados. Note que estas placas possuem saliências que se encaixam perfeitamente no slot PCI. Nós instalaremos uma placa de fax modem e uma placa de rede nesses slots. A placa de fax modem é instalada colocando-a no slot PCI de forma que aquela saliência existente seja compatível com este encaixe que não permite que ela seja colocada em outra posição. Tendo sido colocada no escaninho, basta pressioná-la para baixo e ela se encaixará perfeitamente. A sua haste de metal deve ser encaixada na extremidade do gabinete de forma que a posição de fixação do parafuso fique perfeitamente no local disponível para isso. Em seguida, fixamos a placa de rede exatamente da mesma forma que o fax modem. Em seguida, utilizamos as hastes adicionais para tapar esses espaços vazios que não estão sendo utilizados, também fixando-as com parafuso, de forma que a parte traseira do teu gabinete ficará com a placa de fax modem, a placa de rede e todos os buracos que não estão sendo utilizados, protegidos para a entrada de poeira e sujeira dentro do gabinete. Tendo sido colocadas as placas, todos os periféricos, cabos conectados, o próximo passo é encaixar a tampa do gabinete e fixá-la com parafusos. O próximo passo será a instalação dos periféricos externos. Caixa de som, plug verde dos conectores de som, conforme já falamos anteriormente. A impressora na porta paralela, a unidade de vídeo no conector VGA, a impressora no conector USB, o mouse
no mini-DIN verde, o teclado no mini-DIN lilás, o cabo de energia à fonte, o fax modem ligado à rede. Observe que a placa de fax modem ele tem dois plugs. Um é ligado diretamente à rede telefônica e o outro é um dispositivo para que você possa ligar um aparelho telefônico e utilizá-lo quando não estiver utilizando o fax modem e, consequentemente, a sua linha telefônica. Este é o plug de conexão de um telefone adicional. Um cabo de rede que é muito parecido com o plug do fax modem, mas não se encaixam e você não terá como ligar um cabo de rede a uma placa de fax modem ou vice-versa, pois esses cabos não se encaixam nessas condições. E finalmente, a instalação do microfone. E assim completamos a instalação de todos os periféricos externos do nosso microcomputador. Microcomputador montado. Se tudo foi feito corretamente, se você ligá-lo à tomada e apertar o botão de Power, o microcomputador ligará. E você poderá ver como primeira tela exposta no seu monitor a tela de abertura de inicialização de um microcomputador. Vamos analisar as informações disponíveis nesta tela. Ela é uma BIOS American Megatrends. O nosso processador é um AMD Duron de 950 MHz. Temos um suplemento de energia do tipo ATX. Ele está checando a memória, das quais 32 MB está compartilhada, provavelmente com a placa de vídeo. E se eu apertar a tecla Del, eu vou entrar no setup. E é isto que devemos fazer. Pressionar a tecla Del para entrarmos no setup e parametrizarmos o microcomputador. Fazer com que as suas configurações estejam compatíveis com aquilo que queremos dele. Esta é a tela de setup padrão, onde temos como primeira opção o setup da CMOS. Aqui embaixo nós temos um breve help de quais são as teclas de navegação dentro de um setup. O Escape, ele sai da configuração. O F6 já me leva direto para os valores ótimos. O F7 me leva direto para os valores de melhor performance. O F10 salva e sai do setup. E o F5 restaura velhos valores. O Shift F2 troca a cor. Vamos ver como é a parte interna da Standard CMOS Setup. Dentro do Standard CMOS Setup, eu posso mudar a data do meu relógio interno do meu microcomputador, assim como a hora. E vou colocar em automático o primeiro master, o primeiro slave, o segundo master e o segundo slave. No nosso caso, nós instalamos como primeiro master o Winchester e como segundo master a unidade de CD-ROM. Eu tenho também uma unidade de disquete de 1.44 e 3,5 polegadas ativo e vamos ver isso na segunda tela. O primeiro master é um Winchester de 20 MB e o segundo master o CD-ROM. Lembro que, como dissemos anteriormente, é conveniente manter todos os conectores IDEs em automático, de forma que quando você ligar o seu microcomputador, ele se encarregará de procurar qual é o periférico que está instalado nesses IDEs. Passando agora à segunda opção de setup, temos o Advanced Setup. Dentro dele temos as seguintes opções. A primeira delas é fazer com que o nosso boot, ou seja, a nossa inicialização do microcomputador, seja rápido ou não. Você pode fazer isso alternando entre habilitado ou não habilitado a opção Quick Boot. Você faz a mudança de habilitado para não habilitado utilizando este menu de opções, ou seja,
A tecla Page Up, Page Down modifica o conteúdo do item que está em highlight, que está amarelado. E você pode mantê-lo dentro da condição que desejar, teclando Escape e retornando à tela anterior. Vamos ver as outras opções que temos dentro do Advanced Setup. Eu tenho, nesta minha motherboard, 3 opções de boot, sendo que o primeiro deles deve ser feito obrigatoriamente pelo IDE 0, que é o Winchester. Se ele não encontrar o sistema no IDE 0, vá buscar como segunda opção o flop de disquete e como terceira opção no CD-ROM. Você também pode, dentro deste Advanced Setup, habilitar ou não o botão de Numlock, de forma que ele pode ficar on ou off no instante em que você ligar a máquina. E estas são as principais modificações que podemos fazer no Advanced Setup. Retornando à página principal, a terceira opção é o Power Management Setup. Ele não oferece opções que devemos modificar para o bom funcionamento do microcomputador. Você pode analisá-las individualmente, mas vai verificar que aqui não existem opções que possam ser modificadas de forma que você melhore ou desabilite ou possibilite não utilizar algum equipamento dentro do seu microcomputador. Portanto, a recomendação é que o Power Management Setup não seja modificado de forma alguma, pois dentro de um setup nunca faça uma modificação que você não tenha certeza absoluta de qual é o efeito dela para o bom funcionamento do microcomputador. A próxima opção é o PCI Plug and Play Setup, onde eu posso modificar a quantidade de memória que será compartilhada. Este é o único item que você deve modificar dentro desta opção de setup. A memória compartilhada é geralmente utilizada para a placa de vídeo on-board. Normalmente, quando você coloca uma placa individual de vídeo no slot PCI, ela possui memória própria e a memória compartilhada não será utilizada. A opção de carregar o setup ótimo e o setup de melhor performance, elas não devem ser utilizadas, porque isso vai desconfigurar totalmente todas as outras opções que nós modificamos anteriormente. Dentro das características de setup, nós poderemos configurar o nosso microcomputador habilitando ou desabilitando alguns dispositivos que estamos utilizando placas ligadas aos slots PCI. Por exemplo, eu posso desabilitar o som on-board para instalar uma placa de som no slot PCI, ou desabilitar o modem ou a placa de rede. Na opção CPU PNP Setup, eu posso verificar que o meu CPU é um Duron 950 MHz e tem uma frequência de memória de 100 MHz. Existem memórias com frequência de 133 MHz. E existem placas motherboards que suportam tanto as memórias de 100 como de 133. Nessas condições, você deve vir até o setup e modificar as condições da memória. Geralmente, as memórias são compatíveis com a motherboard de forma que você não tenha que fazer essa modificação, assim como compatível com a CPU. Na opção Hardware Monitor, você poderá ver as condições de trabalho do seu equipamento. Nada aqui poderá ser modificado, mas as informações que aqui constam são extremamente úteis, como a temperatura em que a sua CPU está trabalhando, a velocidade em que o ventilador do cooler está girando, e se ele parar, a CPU irá esquentar e a máquina vai parar de funcionar. Então, esta é uma forma de você verificar se qualquer problema ocorrido com a máquina está relacionado ao não funcionamento do fan do cooler ou se a temperatura da máquina está subindo de forma exagerada. Na opção Change Password, você poderá colocar uma senha para que pessoas não autorizadas liguem ou desliguem o seu equipamento, assim como
tenham acesso ao setup do seu equipamento. Se você colocar uma password nesta opção do setup, toda vez que você ligar o equipamento, ele só entrará em funcionamento quando fornecida a password correta para esse fim. E na última opção do nosso setup temos o exit, que você poderá sair do setup salvando ou não as modificações que foram feitas. Se você teclar yes, ele sairá do setup salvando as modificações efetuadas. Se teclar um no, um N de no, ele sairá do setup sem salvar as modificações, ou seja, mantendo todas as condições de setup que existiam anteriormente.